A paz do Senhor a todos que estão nos assistindo nesse exato momento através do Facebook da IAD Jerusalém, também pelo YouTube, né, da IAD Jerusalém e também pelo Facebook da Web Rádio TV Gideão. Nós estamos ao vivo aqui nos estúdios no nosso programa Podcast Cristão, né? Esse programa onde estamos aqui para fazer entrevista com pessoas, assuntos relevantes da obra do Senhor. E nesse momento nós estamos aqui, são 21h06 aqui na cidade de Lages, e você está aí no programa Podcast Cristão, na apresentação Luiz Fernando e Gustavo Silva. Você que está assistindo, compartilha, manda para sua tia, para o seu tio, para os seus amigos, para sua mãe, para assistir esse podcast cristão. É uma novidade que estamos fazendo agora aqui, bênção de Deus para cada um, falando de Cristo, falando do amor de Cristo e sobre assuntos polêmicos no meio cristão, secular. E na nossa parte técnica está o nosso amigo Rafael. Estamos aqui um pouco frio, né, pessoal? Se você está em casa, pegue um chocolate quente, faça uma pipoca, que vai ser bênção. Deus vai falar conosco grandemente e espero que vocês assistam até o final. É isso mesmo, Gustavo, nós estamos aqui e eu queria pedir para você aí colocar nos comentários, né, hashtag depressão, é o tema que nós vamos abordar hoje. Daqui a pouco já estará conosco aqui o pastor Anderson Cleiton dos Santos, ele que vai ser um canal de bênção para nós nessa live, para falar um pouco sobre esse assunto bem relevante que é a depressão. Queria mandar um abraço aí para a Cassiane da Silva, né? A Suzana Figueiró, a Jaqueline Damascedo, a Júlia Hartmann, a Maristela Santos, né? O Éder Matias Córdova também. E aí o pessoal tá colocando aí hashtag depressão. E você vai aí compartilhando. Eu queria que você compartilhasse essa live, né, esse programa, com as pessoas que você sabe que está nessa situação de depressão. E no mundo que nós estamos vivendo, as pessoas estão vivendo essa realidade. E você tem a oportunidade hoje, né, de mandar por um amigo teu, por uma amiga tua que está passando por esse problema, por essa dificuldade, e você sabe que a única pessoa que pode fazer isso é libertar, salvar, curar essa pessoa, se chama Jesus. Eu queria convidar você para compartilhar. Vá lá no grupo do WhatsApp da tua família, vá lá nos teus amigos do Facebook e vá lá e compartilha essa live para que a gente possa alcançar muitas pessoas para o reino de Deus, né, com esse assunto bem relevante. Para lembrar que na próxima segunda, nós vamos aí ter conosco o vereador Gabriel Córdova, né? Está ali na TV, você está vendo. Ele estará conosco aqui na Web Rádio TV Gideão, no programa Podcast Cristão. Já está tudo certo, ele estará conosco aqui numa entrevista onde ele vai falar sobre a sua trajetória política, aquilo que ele almeja, né, daqui para frente, depois que acabar o mandato dele como vereador, se ele vai se candidatar mais uma vez, se ele pensa em algo melhor no futuro. Então nós vamos ter essa entrevista aí com o meu amigo e vereador, né, Gabriel Córdova. E eu queria pedir para você aí ir compartilhando e falando daquilo que vai acontecer nesse programa, ao qual vai ser um canal de bênção para nós. Já está chegando aqui conosco nesse momento o nosso pastor Anderson, ao qual daqui a pouco, né, ele estará então falando, né, desses assuntos que nós estamos falando aqui. E você, eu queria pedir aí para você ir compartilhando. Tem pessoas que estão colocando aqui hashtag depressão. Vai colocando aí, né, para você ter uma ideia do que vai acontecer. Nós estamos também aí no YouTube da nossa IAD Jerusalém. Vá lá você também, você que quer assistir, até melhor. Se você estiver na sua casa, vá lá, coloca na sua Smart TV, né, o canal da IAD Jerusalém e assista, né, esse programa aí. Você que quer fazer alguma pergunta depois sobre depressão, você pode mandar
aí pelas nossas redes sociais, do Facebook da IAD Jerusalém, no Facebook da Web Rádio TV Gideão e também ali no YouTube. Eu e o Gustavo estaremos ali lendo e fazendo a pergunta para o pastor. Dizer para vocês que nós não estamos transmitindo, né, esse programa hoje pelo YouTube da Podcast Cristão, porque tem que ter 24 horas e ainda nós não temos esse tempo. Mas no próximo programa com o Gabriel Córdova, com o vereador, nós vamos estar então aí, né, já falando, já estando com o programa no canal. Então, queria aí, o pessoal tá entrando aí, então, né, a Roseli da Silva, né, ela está aí sintonizada conosco e muitos outros irmãos aí, o irmão André Figueiró, né, os irmãos ali da IAD Jerusalém, da Congregação da Popular também estão, muitos irmãos dos interiores aqui da nossa cidade estão conectados, pessoal aí de Blumenau, pessoal de Jaraguá do Sul, pessoal de Dois Vizinhos, né, que sempre estão ligadinho conosco. O Gustavo, tem mais alguma coisa aí, Gustavo, para falar? Só quero pedir para todos, comentem aqui, ajudem a impulsionar esse podcast cristão. É bênção de Deus, é Deus trabalhando na nossa vida para impulsionar você, para sair, para falar um pouco desses assuntos polêmicos que não são falados dentro das igrejas, mas que a gente tem que falar sobre esse assunto, tá bom? Compartilha, conversa com a gente aqui que a gente vai estar respondendo a cada um de vocês, tá bom? Era isso aí. É isso aí, então vamos... Está aqui conosco já nos estúdios o pastor Anderson e o Azaf, né? O seu escudeiro está ali junto. E o pastor Anderson, nessa primeira parte do programa, agora são exatamente 9 horas e 12 minutos aqui na cidade de Lages. Nós vamos perguntar para o pastor, ele vai falar um pouco da sua trajetória ministerial, né? Como que tudo começou, como que Deus chamou ele, como que tudo foi se preparando, como tudo foi se ajeitando para hoje ele estar aí a serviço do reino de Deus. Eu queria, então, desde já cumprimentar a paz do Senhor, pastor Anderson. Tudo bom com o senhor? Querido Luiz Fernando, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus Gustavo. Que alegria estar com vocês. Também ao Rafael. Para mim é motivo de muita alegria de poder estar convosco nesta noite abençoada. E também, aproximar mais aqui, também com todos aqueles que estão agora acompanhando aí pelas redes sociais. Louvar a Deus pela vida do pastor Sebastião, que é diretor desta rádio, que tem sido e continuará sendo, né, uma bênção para todos aqueles que acompanham. Disse bem a Gustavo aqui, disse também o Luiz Fernando, compartilhe, porque eu tenho certeza que todas as pessoas que estarão ali acompanhando serão abençoadas também nessa noite. Muito obrigado pelo convite e por poder estar aqui com vocês. Para mim é uma satisfação muito grande. Amém, pastor. Nós vamos então começar a fazer as perguntas, só mencionando mais irmãos que estão conosco. O Rafael Farias, né, está conosco, e as pessoas vão entrando, vão compartilhando, vão colocando ali hashtag depressão, que daqui a pouco nós vamos já entrar nesse assunto bem relevante. Eu queria pedir para o Gustavo, né, fazer algumas perguntas para o pastor sobre o ministério dele, sobre a vida, né, como que foi, quem era o pastor Anderson antes, né, na vida circular, e hoje quem é o pastor Anderson na vida, né, aí liderando igreja, pastoreando a nossa igreja. Isso aí. Pastor, como começou a sua vida cristã? Aonde você encontrou Cristo? Aonde você viu que esse era o seu chamado de ser pastor e que você começou a ser pastor, aonde começou o seu ministério? Olha, Gustavo, eu quando falo sobre a nossa caminhada de fé, eu falo com alegria. A minha história começou, eu nasci num berço cristão, mas entendemos o seguinte: você nascer num berço cristão, isso não significa que você já está com a vida transformada em Cristo. Os meus pais, né, Manuel e Sueli, eu creio que devem estar acompanhando, sempre nos incentivaram a servir a Deus. Mas a escolha teve que partir de mim. A minha história começa quando eu entendi, né, de forma clara o Evangelho, entreguei a minha vida totalmente a Jesus
E como você perguntou aqui, como começou o ministério? O ministério começou cedo. Eu lembro que aos meus 16 anos de idade, eu já comecei a me envolver nas atividades da igreja. E aqui fica um conselho aos adolescentes, aos jovens, de se envolverem nas coisas de Deus. Eu lembro de uma pessoa lá no sudoeste do Paraná, que foi um grande incentivador da minha vida ministerial, que hoje é evangelista. Eu penso que deve estar também, quem sabe, acompanhando, é o evangelista Pedro Franco. Ele, na questão ministerial, começou a me incentivar, Gustavo, e também Luiz Fernando. Começou a me levar junto numa programação de rádio. Digo para vocês aqui que eu, quando tinha 16 para 17 anos, eu apresentava junto com ele um programa chamado Novas de Alegria. Era um programa da Assembleia de Deus lá da cidade, de Dois Vizinhos. Hoje o programa lá se chama Voz das Assembleias de Deus. Era do tempo do vinil, certo? Nós levávamos o vinil, né, lá na rádio, e ali totalmente diferente do que vemos hoje aqui, né, o avanço de lá para cá. Isso, eu estou falando aqui de praticamente 25 anos atrás. E então ali começou a me desenvolver o ministério, juntamente com ele, atendendo pontos de culto. Veja bem, ia no programa à tarde envolvido em pontos de culto, ainda jovem, não entendendo o projeto na hora que Deus tinha comigo. E assim foi se encaminhando, trabalhando na igreja como auxiliar do trabalho, líder de jovens. Depois casei, né, com a Noemi, né, muitos conhecem. Até louvar a Deus pro meu filho que está aí comigo, é o Azaf, está aí uma bênção na minha vida, ele e a Sâmila. E o que aconteceu? Quando eu casei, fiquei 1 ano na cidade que morava, no sudoeste do Paraná. E então depois vim morar em Jaraguá do Sul. Eu vim ali em busca de trabalho, visto que aonde eu morava ali em Dois Vizinhos, você perguntou aqui, Gustavo, o que eu fazia. Eu fui vendedor de calçados, vendedor de calçados, trabalhei em posto de lavação, trabalhei num frigorífico chamado Sadia, muitos conhecem também lá na cidade. Trabalhei com meu pai, com servente de pedreiro, serralheiro, entreguei jornal também, né, no tempo que entregava jornal de bicicleta, Então, essa atividade fiz lá. Depois, quando cheguei em Jaraguá do Sul para trabalhar na vida secular, ali fui trabalhar em empresa de malharias, depois trabalhei numa empresa metalúrgica, e ali começamos a se envolver como obreiro, diácono da igreja, envolvido nos trabalhos, atendendo os trabalhos que o pastor sempre pedia. Eu sempre fui uma pessoa que me colocava à disposição do pastor, e assim foi se encaminhando. Na Jaraguá do Sul, até ajudamos em discipulado, escola dominical, tesoureiro da igreja, segundo dirigente de congregação, ali em Jaraguá do Sul, dirigente de congregação, e ali onde Deus, então, nos separou de forma integral, então, para a obra, onde fui para o campo missionário, ali na cidade de Jaraguá do Sul, numa localidade que se chama Santa Luzia, e depois, sim, vim para Jaraguá do Sul, e onde estamos aqui há mais de 10 anos. Ficamos ali no Guarujá, período de quase 4 anos, lá convosco, no Jerusalém, no São Luís, 6 anos e 2 meses, e hoje estamos aqui, então, no popular, servindo o Senhor, servindo ao reino de Deus. Estou resumindo aqui, né? É claro que senão fica muito longo aqui a história, né? Mas foi isso um pouco da minha história no chamado ministerial. Pastor, o pastor Valdecir, ele esteve aqui na rádio esses dias, né? Eu não sei se o senhor escutou ele falando. Sim. Eu queria perguntar uma coisa para o senhor. O senhor, quando Deus lhe chamou, teve uma resistência de dizer, não, eu não vou, porque assim, ele contou para nós aqui que o senhor recém tinha feito a sua casa. Era o sonho do senhor ter uma casa própria. Verdade. E ele disse que o senhor fez a casa, tudo, estava tudo certo, ele até ajudou na sua mudança. Verdade. E ele falou para o senhor assim, ó, aproveite que é pouco tempo que você vai ficar aqui nessa casa, que Deus vai te chamar para a obra. Isso é verdade. E uma pergunta que eu faço para o senhor, o senhor lutou contra si mesmo, dizendo, será que vou, será que não vou? Ou o senhor realmente na hora ali disse, não, eu vou porque Deus está mandando, Deus está me chamando e eu não vou desobedecer, porque
eu queria perguntar para o senhor, se o senhor tivesse desobedecido aquilo que Deus pediu para o senhor, o que seria hoje não vou dizer pastor, vamos dizer do Anderson, então? Seria. Boa pergunta, querido Luiz Fernando. Veja bem, o pastor Valdecir, grande amigo nosso, de família, de longa data, ele foi, na verdade, um profeta, né, naquele momento. Ele ajudou nós a fazer a mudança, na época que eu me mudei para minha casa, e ele disse o seguinte, eu lembro até hoje quando disse assim, Anderson, daqui desse lugar agora é só para obra, né? E até eu ri na hora assim, entendi como fosse algo na brincadeira, mas na verdade ele estava sendo voz profética, e realmente dali eu fui sair então para a obra. Essa pergunta que o senhor fez sobre a questão da resistência, realmente, eu de primeiro momento, quando Deus falava acerca dessa chamada para a obra, eu não queria, mas porque o lado humano fala muito nisso também, aquela preocupação de ser, será que é de Deus, será que não é? Então vinha essas dúvidas e aquela insegurança, eu não queria agir na forma, tomar uma decisão na emoção. Mas Deus foi falando, Luiz Fernando, de tal forma constante, falando comigo, com a minha esposa, e mostrando em inúmeros momentos, Deus falou e confirmou que quando nós fomos chamados na época pelo pastor Elias, que é o nosso pastor aqui hoje, e foi nosso pastor lá, chamou e disse, Anderson, eu tenho uma palavra para ti. E eu conto isso e o meu coração se alegra, porque eu lembro que ele disse assim, o seguinte, Anderson, Deus falou comigo para tirar você para a obra, para o ministério. Agora, cabe a você e a sua esposa dizer se vai ou não. A escolha é com vocês. E eu, naquele momento, Deus já vinha falando, não consegui dizer não. Eu disse sim e disse ao pastor e aos pastores que estavam na reunião, inclusive o pastor Sebastião estava nessa reunião, eu disse, eu estou à disposição. Saí, pedi a conta da empresa que eu trabalhava, minha esposa também pediu demissão e deixamos a casa que recém tinha terminado lá e fomos obedecer o chamado de Deus, porque a chamada ministerial, queridos, eu vejo o seguinte, não é para todos, é um chamado de Deus e uma vocação, e só entende aquele que realmente entende esse chamado do Senhor. Eu não saí por um propósito de aventurar, ou porque eu não tinha uma profissão, ou porque eu não tinha outra coisa para fazer. A questão foi obedecer literalmente a voz de Deus. E essa outra pergunta que você fez, que se eu não tivesse saído, sem dúvida alguma, Luiz Fernando, Gustavo, sem dúvida alguma eu hoje estaria sofrendo. Eu não sei quais seriam as consequências desse não que eu ia dar, mas certeza que eu estaria sofrendo, porque eu estaria fora da vontade de Deus. E um homem fora da vontade de Deus, ele atrai para si literalmente prejuízos. Isso é uma coisa fato. Você saiu do princípio que se chama a vontade de Deus, saiu do centro da vontade de Deus, tu atrai para si prejuízos espirituais. E era isso que eu temia, por isso que eu disse, eu aceito. E hoje estamos aí, né, pela bondade do Senhor. Bênção de Deus. E outra pergunta, pastor. Nesse meio, né, nesse tempo que o senhor está aí, vai fazer quantos anos já que o senhor está na obra? De forma integral, 12 anos. 12 anos. Em forma integral. Agora, atendendo congregações, antes de sair integralmente, dá em torno de 15 anos. De uma forma, pegando os anos que eu já atendi igreja, no caso, de forma... trabalhando em empresa, né? Em torno de 15 anos atendendo a obra de Deus, né? Como dirigente de igreja, né? E nesses 15 anos, pastor, porque tem a sociedade, a igreja, os membros, eles olham para um pastor e eles acham que o pastor é um super-herói, que o pastor não chora, que o pastor não tem... que ele não tem vontade de desanimar, que ele tem vontade de largar tudo, né? E viver a vida dele. A pergunta que eu faço para o senhor, nesses 15 anos, o senhor já pensou, já veio na sua mente, da pastora Noemi, de abandonar tudo e dizer, não quero mais a obra, não vou mais, e de repente num culto, numa dessas igrejas que o senhor cuidou, Deus falou para o senhor, não pare, continue. Já aconteceu isso com o senhor? Luiz Fernando, olha, todo pastor, todo obreiro, ou estou aqui ampliando, todo aquele que
está exercendo um chamado de Deus, em algum momento da sua trajetória virá esse sentimento de desistir. E eu dizia para ti que em algum momento, devido às batalhas do ministério, porque digo uma coisa para ti, Luiz Fernando, o senhor é um obreiro e também tem essa caminhada no ministério, sabe que a vida de um pastor, de alguém que está na frente do trabalho, no meu caso, às vezes as pessoas olham você ali no púlpito, ali na ministração do culto, e você está ali de terno e gravata, claro que de uma forma você está ali bem arrumado, né? Porque precisa ser assim para exercer, e Deus se agrada disso. Às vezes as pessoas pensam assim que você não tem problema, que você não tem luta em casa, que você não tem contas, não tem problemas, não tem dores, não tem cansaço. Mas a gente tem, e tem muito mais a questão da batalha espiritual. A gente enfrenta, e todo pastor que está assistindo sabe, que vem contra nós uma responsabilidade, a batalha espiritual, pelo cuidado com as ovelhas, pelo zelo pelo trabalho, e isso enfurece o inferno. Satanás não quer ver um pastor fazendo a obra com alegria. Se tem uma coisa que Satanás mais quer é ver um pastor derrotado, desanimado, frustrado, sem ânimo, e isso é uma luta constante. Mas o que nos mantém de pé? Uma vida de oração, de palavra, de convicção do chamado, mas de tempo em tempo vem por causa das lutas da vida, mas quando vem esse pensamento de desistir, o Espírito Santo que está em nós diz: não, continue, prossiga, persevere, porque eu estou contigo. É isso que nos anima a continuar fazendo a obra do Senhor com alegria. Gustavo, mais alguma pergunta para daqui a pouco nós entrarmos na segunda parte do nosso programa? Mais alguma pergunta que tu sente de falar para o pastor? Pastor, em todo esse tempo que você pastoreou a igreja, nesse tempo que você teve na liderança como pastor, sempre foi bom, ou já teve algumas situações que o senhor falou, não, tenho que parar, não consigo, minhas forças se foram? Já vem essa pergunta para o senhor, já pensou em largar tudo, em desanimar? Bateu esse sentimento no senhor? Como vinha dizendo, Gustavo, esse sentimento ele vem na vida de alguém que é chamado. Até lembro que eu, em determinado momento, conversava contigo, em alguns momentos, e eu até falava sobre esse assunto, que às vezes as pessoas, eles, quando olham alguém exercendo o chamado, eles olham só, vou aqui usar um termo, né? A cereja do bolo, certo? Por que muitos hoje, eles se intitulam pastor sem ser chamado por Deus? Porque eles criam na sua mente essa ideia que ser pastor ou fazer a obra de Deus como nós fazemos é um glamour, ou seja, é ter fama, é estar nos holofotes, e é totalmente oposto daquilo que Deus quer para um obreiro, um pastor que é chamado por Deus. Logicamente que nós vamos estar sim aparecendo em virtude do chamado, mas o objetivo do chamado de um pastor, de um obreiro, é aquele princípio que está em João 3,30, que João Batista diz: que Jesus cresça e eu diminua. É que o Senhor apareça e a gente diminua. Então, dizer que às vezes não vem essa vontade, né? O ser humano, ele continua aqui, mas a graça de Deus que está sobre nós é mais forte e faz com que nós venhamos continuar avante, cada vez mais animado na presença de Deus. Amém. É isso aí, nós estamos aqui então no programa Podcast Cristão, pela Web Rádio e TV Gideão. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade e também ao nosso pastor Sebastião Sutil, que é o nosso, o coordenador aqui da rádio. Que Deus venha abençoar a sua vida. Lembrando você também que toda sexta-feira temos aqui o programa missionário, com a apresentação do pastor Sebastião Sutil, o departamento do Demiádila, o departamento de missões da Assembleia de Deus aqui em Lages. Agora nós vamos entrar então na segunda parte do programa, que agora são 21h30, e chegou o momento que todos estavam esperando, pastor, do Amém. programa. E eu queria pedir para você aí, tem muita gente aí, a mãe do pastor Anderson, ela está aqui, mandou aqui, Deus abençoe a palavra do pastor Anderson, Ela mandou aqui,
Mãe é mãe, né? Mãe é mãe, né? Mãe é mãe, mas eu louvo a Deus pela... Desculpa interromper. Não, pode falar. Mas eu amo, né, a minha mãe, quero deixar um abraço para ela lá, né? Eu falei que estaria aqui com vocês. Ela está ali acompanhando, ela, meu pai. Um beijão para todos vocês aí que estão acompanhando. É isso aí. Também aqui tá a irmã Márcia Hartmann está assistindo, a Emanuele Melo também está, o Thiago Alves também está aí conosco. Nós estamos aí pelo Facebook da nossa igreja, tem bastante gente mandando ali. E nós vamos entrar nesse assunto agora. Eu queria pedir para você aí compartilha aí no teu grupo do WhatsApp, como diz ali o Gustavo ali, vá no grupo da família, né, do grupo da igreja que você tem, porque cada departamento hoje tem um grupo lá, manda, que nós vamos entrar agora na parte da pauta que nós estamos aqui, que é depressão. E coloque aí, hashtag depressão aí, irmão. Vai colocando e nós vamos agora já, eu e o Gustavo estamos com umas perguntas bem boas para dar para o pastor aí responder, e vai ser bênção de Deus. E eu vou fazer a primeira pergunta aqui, pastor, né? Eu sei que o senhor é um homem que se prepara bem, né? Para trazer as palavras aí que a gente sempre tem. Pastor, porque tem gente que não sabe isso, o que leva à depressão. Mas nós vamos seguindo aqui, vamos perguntando. Eu queria perguntar para o senhor, o que é depressão? O que é depressão? Tem gente que tem e às vezes não sabe o que é, né? O que é depressão? Olha, boa pergunta, Luiz Fernando. Veja bem, a depressão em si, vamos começar aqui de um princípio para nós cristãos. Claro, a gente sempre... Eu vou falar aqui de uma visão pastoral. Já deixo claro que uma pessoa que estuda de forma mais profunda a depressão é uma pessoa que, né, é formada na área clínica. Vamos aqui citar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra. Então, o assunto que nós vamos abordando aqui será de uma visão que a gente tem também dessa caminhada de fé e também ministerial, e os estudos que a gente faz acerca desse assunto, né? Então já deixo aqui adiantado que eu não venho como um especialista, né, na área, mas baseado naquilo que a gente tem de conhecimento. A depressão, no decorrer dos anos, historicamente, principalmente no nosso meio cristão, em alguns tempos ela foi, vou aqui usar um termo, demonizada, ou seja, muitos tinham isso como uma influência maligna. Inclusive, alguns antigos diziam assim, um termo, né, um linguajar popular, que depressão era falta de uma enxada, né, de trabalho, enfim. Então, muitos criaram essa ideia que depressão era falta de trabalho, outros crentes demonizaram, que era uma questão espiritual, que era falta de Deus, mas a depressão, ela é constatada isso hoje, e nós temos esse conhecimento, todos sabemos disso, uma doença, inclusive uma doença do século, que tem atingido inclusive homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas tementes a Deus, que tenha atingido, né, por essa doença, que é uma doença que atinge a vida, vou aqui dizer, a parte emocional de uma pessoa, onde traz ali consequências na área da irritação, a pessoa perde o desejo pela vida, alguns perdem o ânimo, se isolam, e aí tantas coisas que as pessoas vão sentindo que são sintomas da depressão. Eu até trouxe aqui algo que eu marquei sobre tipos de depressão que acontece. A depressão ela não é todas iguais. Com algumas pessoas acontece de uma forma, com outras de outra maneira. Por exemplo, aquela depressão pós-parto que acontece nas mulheres, em virtude ali da gravidez, da sua gestação, isso pós ela ter o seu filho. Então, já adiantando aqui, a depressão é uma doença que atinge o emocional de qualquer pessoa, porque nós somos um ser, entendemos na linguagem teológica, tricotômico, ou seja, corpo, alma e espírito. Esse corpo, matéria, a alma, a sede das nossas emoções, e também o espírito que nos relaciona com Deus. E a depressão, ela atinge a alma da pessoa, atingindo uma pessoa que pode estar sorrindo exteriormente no corpo, mas a sua alma está abatida, ou seja, está deprimida. Gustavo. Pastor, no início da pandemia houve uma ligeira piora no sintoma de ansiedade e depressão, até 10%.
A pandemia ajudou no aumento da ansiedade e da depressão? Sem dúvida, Gustavo, sem dúvida. Estão aí os dados que nós acompanhamos aí, os índices, né? Inclusive que algo que não é muito exposto, muitas vezes até pela mídia social e pela imprensa, o índice altíssimo de suicídios, de pessoas que se suicidaram. Por exemplo, empresários que tinham suas empresas que estavam indo bem, de repente, com a pandemia, trouxe ali uma crise na sua empresa, demissão de pessoas, encargos e compromisso com fornecedores. E também causou isso em pessoas que ficaram muito em casa, até porque foi uma recomendação do Ministério da Saúde, das autoridades. Essas pessoas que se isolaram, ficaram em casa, muitos tinham ali pequenos sintomas de depressão e isso acabou aumentando. E uma coisa que impressiona, no mundo, veja só um dado interessante, que isso é preocupante até. No mundo, a cada 40 segundos, e fiquem pasmados com isso, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. Isso dá na população mundial em torno de 7% da população. Isso numa média anual, a OMS, né? Ela deu um dado que aproximadamente é em torno de 1 milhão de pessoas se suicidam no mundo. Entende-se que o Brasil está em 8º lugar nesse ranking. Veja bem, o Brasil está em 8º lugar nesse ranking. Aí aproximadamente 12 mil pessoas por ano tiram as suas vidas. Então você veja bem como é a pandemia, ou seja, esse problema que nós tivemos, que Deus sabe de todas as coisas. Nós estamos aqui para questionar o querer de Deus, mas atingiu, e muitas pessoas entraram em depressão, algumas estão em depressão, se tratando inclusive. Então é um dado que lamentavelmente nós temos resultado desta pandemia. Isso aí, nós estamos então no programa Podcast Cristão, pela Web Rádio TV Gideão, e você aí que quer deixar uma pergunta sobre esse tema depressão, né? Se você quiser deixar essa pergunta aí nos nossos comentários, deixe que depois no final aqui o pastor Anderson estará respondendo, né? Aquela dúvida que você tem, ele estará respondendo para você aí que está querendo, quem sabe nós estamos falando com alguém que está em depressão, e hoje eu creio que você vai ser orientado para ser curado, né? Ser curado dessa depressão que você está. Pastor, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que muita gente fica se perguntando. A tristeza, né? A tristeza, ela é um sinônimo de depressão? Veja só, interessante essa tua pergunta. A tristeza, ela faz parte do ser humano. Ela faz parte. Todo ser humano, Deus deixou. Se tem alegria, porque se tem a tristeza. Então, é natural que, por exemplo, a perda de uma pessoa que você ama, um ente querido, né? Você está lá, você não vai ficar alegre, você se entristece. Ou, por exemplo, um dia que aconteceu um fato que você não queria. Imaginamos aqui, você tem um carro lá, de repente você bateu o seu carro. Você não vai ficar alegre, você vai ficar triste. A tristeza, ela é algo que Deus deixou também isso no ser humano. O que não pode se, o que entende como a depressão é quando essa tristeza ela ultrapassa este limite, quando ela já começa a ser patológica, ou seja, quando isso começa a ser constante. A depressão, ela é uma pessoa que ela está triste, independente. Você pode fazer de tudo. Há fatos e relatos que os psicólogos orientam e em consultórios de pessoas que o procuram, que já mudaram de lugares, foram fazer viagens, enfim, fizeram tudo aquilo que poderia ser algo que o alegrasse, mas nada mudava. Ou seja, a pessoa continuava triste. Então perceba que é uma tristeza profunda. Certo? É uma tristeza que já foi ao extremo, causando a depressão. Onde aquela pessoa se isola, onde aquela pessoa não tem vontade de viver. Alguns não querem falar com ninguém, porque há depressões que nem toda depressão causa tristeza. Alguns eles se irritam facilmente, então se irritam com tudo. Há outros que
ficam com aquela ansiedade e começam a fazer compras de forma exagerada para preencher, acho que vai preencher aquele vazio. Isso é um sintoma de depressão, certo? Você que está aí assistindo e quem sabe tem esse tipo de sintomas, por exemplo, uma pessoa que gosta muito de consumir, consumismo, e compra e não se contenta simplesmente com aquilo que tem. Pode ser, não estou aqui dizendo que sempre é, mas é um dos sintomas de uma pessoa depressiva, porque ela quer preencher aquilo que na verdade nunca vai ser preenchido, porque é uma tristeza profunda que a pessoa tem e ela acha que com aquilo atrairá para si alegria. Pastor, tem uma pergunta aqui que a gente, no meio cristão, a gente se pergunta. No meio cristão, as pessoas são afetadas com a ansiedade e a depressão? Com certeza, Gustavo. Tua pergunta ela é oportuna. Nós vamos ver relatos bíblicos. Vamos para as Escrituras. Nós vamos lá lembrar o caso mais comentado, é o caso do profeta Elias, em que ele, em um certo momento, quando ele foi afrontado por Jezabel, e ali Jezabel queria matar, está lá em 1 Reis, capítulo 19, nós vemos ali que Elias, ele vai embaixo de um pé de zimbro e ali ele pede a morte, certo? Então, nós temos relatos também lá do Moisés, lá em Números 11, 14 a seguir, vai falar que Moisés ele pede a morte também no momento que ele achava muito pesado o cargo de estar ali levando aquele povo, e aquilo foi tão forte, o impacto que ele recebeu, que ele, em certo momento, ele pede a morte. Vê, Moisés, um homem chamado por Deus. Não estamos dizendo aqui que ele ficou depressivo por todo o tempo, mas foi um impacto que trouxe ali, e aí há um dado, uma pesquisa que diz que toda pessoa, em um momento da sua vida, ele vai se sentir depressivo. Ele vai ter sintomas de depressão. Não quer dizer que ele vai ter uma depressão de uma forma constante, como uma doença que necessite de um tratamento com um psiquiatra, um psicólogo, enfim. Mas em algum momento ele pode ter ali períodos de depressão. Por exemplo, um trauma, a perda de alguém, pode que ele fique ali 6 meses, 3 meses com aquela depressão. E depois se recupera, né? E aí vai vencendo isso. E aí depois eu também quero aqui abordar a questão espiritual, que nós não podemos desprezar. Eu vejo que a ciência e a questão clínica, ela precisa andar junto com a área espiritual. Como pastor, jamais nós vamos desprezar o atendimento clínico, jamais vamos desprezar o psicólogo, o psiquiatra. Um tempo atrás se via esses profissionais como que não podia um cristão buscar uma ajuda, e isso é equivocado. O cristão deve sim, não há necessidade de buscar uma ajuda, mas também não desprezamos a questão espiritual. Precisa as duas andar junto. O psicólogo, ele não tem como tratar a parte espiritual de uma pessoa. Não tem como. Isso cabe-se a uma pessoa que tem esse preparo espiritual. E aqui eu abranjo os pastores, um líder espiritual, alguém que vai orientar essa pessoa. Agora, o pastor também não pode interferir num tratamento e ficar receitando medicamentos a um depressivo, né? Cada um na sua área. Mas hoje, já hoje, nos dias atuais, os psiquiatras, os psicólogos já recomendam os seus pacientes a buscar uma ajuda espiritual, a ir a uma igreja, a pedir oração, a leitura das escrituras, a um acompanhamento também espiritual. Você vê que hoje, né, graças a Deus, a psicologia e também a parte espiritual estão andando de mãos dadas. Isso é positivo para o tratamento de uma pessoa que tem depressão. Pastor, tem uma pergunta, até achei interessante. Sim. Aqui. Foi uma pergunta, na verdade, que o Gustavo ele já elaborou para o senhor, mas é bom a gente responder uma irmã aqui, a irmã Sandra Viana. Eu acho que ela congrega com o senhor ali, né? Sim. Sandra Viana. Certo. Ela colocou ali, pastor, ó, como enfrentar a depressão em época de pandemia, já que tantas famílias estão perdendo as pessoas, né? Estão tendo um monte de perca de entes queridos que morreram. E ela quer saber ali, como enfrentar a depressão nessa época de pandemia de tantas pessoas que estão perdendo entes queridos, né? Entes queridos que estão partindo e as pessoas, né? Muitos estão entrando nessa depressão.
Irmã Sandra, veja bem, como enfrentar? A gente nunca pode enfrentar qualquer situação na vida de uma forma usando aquele princípio de se vitimizar ou de se esconder. Nós temos essa pergunta, uma pergunta que muitas pessoas hoje, quando estão diante dessa situação, elas assumem essa depressão e até dizem: eu não consigo, eu não posso, eu não vou conseguir, eu vou perder, eu sou um derrotado. Inclusive a Bíblia vai dizer o seguinte, que a morte e a vida está no poder das nossas palavras. A depressão, ela só vai ter mais força na vida de uma pessoa quando ela, de forma clara, se entregar de forma completa para a depressão. Não buscar ajuda. Uma pessoa que está passando por isso, ela não pode achar que vai vencer isso sozinha. Não. Eu digo aqui, irmã Sandra, que a pessoa ela precisa buscar ajuda. Agora, buscar ajuda nas pessoas certas, né? Você não vai buscar ajuda numa pessoa que não tenha preparo para te ajudar. E aí eu volto a dizer, tem que ser, volto aqui a dizer, na questão espiritual, buscar o pastor, né? Um pastor, uma pessoa de Deus que venha orientá-lo, venha orar por você, venha trazer uma palavra que venha lhe direcionar para a vida espiritual. E na questão clínica, uma pessoa que entenda do que você está passando, porque há fatos que vai necessitar até de medicamentos. Alguém já vi dizer assim, eu volto aqui a dizer que um certo pregador, quando estava, isso é uma imprudência que nós vemos nos dias atuais, e volto a dizer, eu estou aqui como pastor, alguém que vive o dia a dia da igreja, mas é imprudente uma pessoa dizer para alguém que toma medicamentos, dizer assim, jogue tudo fora, os remédios, a partir de hoje tu não precisa mais de remédios. Olha, é uma linha muito, muito complexa. Nós não podemos usar isso, mexer com essa área de uma forma assim emocional, sem uma convicção clara que é Deus falando. Eu creio, volto a dizer, eu creio que Jesus cura. Já vi pessoas sendo curadas, eu já orei por pessoas foram curadas. Mas isso tem que se ter um cuidado. Já vi casos de pessoas que fizeram isso e trouxeram problemas para si. Então tem que ter esse cuidado, saber buscar orientação no lugar certo, mas não se esconder. O segredo aqui é não se isolar, é buscar ajuda, né? Em pessoas certas, pessoas de Deus que vão dar uma orientação para você superar e vencer essa depressão. Amém. Pastor Anderson, tem uma pergunta aqui bem interessante da Mariana Ribeiro, lá no YouTube. Você que não fez a pergunta, faça a pergunta, Marina. Que o pastor vai estar... Marina, desculpa, Marina Ribeiro. Você que não fez essa pergunta, faça a pergunta. Você que tem uma dúvida sobre a depressão, sobre esse assunto que estamos falando hoje, ela fala bem assim: pastor, muitos atribuem a depressão à falta de Deus. O senhor concorda com isso? Pois existe cristãos que estão com depressão. Por que isso acontece? É a pergunta dela. Marina, não podemos afirmar isso como falta de Deus. Volto aqui àquilo que falamos no princípio. Quantos casos de homens e pessoas tementes a Deus que foram acometidas da depressão. Eu já estive orando por irmãos e pessoas tementes a Deus, com uma história linda na questão de vida de fé, que lamentavelmente foram tomadas pela depressão. E aí volto a dizer, às vezes uma depressão pós-parto, certo? Que acontece quando a mãe, ela após o período de gravidez ali, de ganhar o seu filho, a sua filha, o seu sistema hormonal, ele tem ali mudanças, né? E aí acaba tendo essa chamada depressão pós-parto. Existe também a depressão genética, existe a depressão por alguma situação que aconteceu, isso atingiu o emocional da pessoa. Então, não pode se afirmar isso. Agora, não podemos também dizer que uma pessoa que ela... Está um exemplo aqui. Às vezes ela tem uma vida de pecado, certo? Ela está uma vida... vivendo a vida fora dos princípios que agrada a Deus. Essa pessoa pode atrair o sentimento de culpa, né? O sentimento de culpa é uma das coisas que acontece na pessoa na depressão. Não busca ajuda, fica envergonhado ou envergonhada por causa dos atos, às vezes, que a pessoa cometeu, e isso vai gerando uma depressão.
Mas não quer dizer que agora uma pessoa ela pode estar vítima de uma possessão demoníaca ou algo nesse sentido. Não. A depressão, ela atinge tanto o ímpio, né? Deixamos claro isso, tanto aquele que não teme a Deus quanto aquele que anda com Deus. Porque a depressão é uma doença tão comum como uma pessoa que sofre um problema no estômago, uma pessoa que sofre um problema de dor na coluna, uma hérnia de disco. A única diferença é que ela é, num princípio, emocional, atinge a parte das emoções dessa pessoa, mas não diferencia de um problema, de uma doença comum como nós temos no corpo físico de uma pessoa. Pastor, temos fazer uma pergunta aqui, né? Os irmãos estão aí, daqui a pouco vão mandar perguntas, né? Estão aí nos assistindo, aí estão interagindo com a gente. Quais os sinais que comprovam um quadro de depressão, pastor? Né? Quais são os sinais que comprovam um quadro de depressão? Luiz Fernando, aí volto a dizer aqui, baseado naquilo que a gente busca saber sobre essa doença, são vários. Porque nem todas as pessoas vai acontecer de forma igual, certo? Nem todas as pessoas. Vamos citar aqui, por exemplo, uma pessoa que ela era uma pessoa extrovertida, era uma pessoa que era envolvida no seu ciclo de vida social, ela tinha uma convivência saudável. De repente essa pessoa começa a se isolar, certo? Começa a se isolar, começa a não querer mais falar com ninguém. Aquela pessoa que era uma pessoa alegre começa a ficar triste constantemente, não quer se relacionar mais. De repente começa a ter atitudes, né, de não ter mais desejo de viver, vai perdendo o ânimo, a alegria. Aí tem outro detalhe, nem sempre é assim. Interessante que eu mesmo achava que depressão era só assim. Não. Depressão também pode ser uma pessoa, ela pode estar envolvida no seu ciclo social. Olha só que interessante isso aqui. Ela pode estar até envolvida no seu ciclo social, não se isola como essa outra pessoa, mas ela tem pensamentos suicidas. Certo? Ela tem irritabilidade, uma pessoa que tem pensamentos suicidas. E aí fica claro quantas pessoas que tiraram a sua vida e depois ficou uma interrogação na mente de muitas pessoas. Mas como que pode? Essa pessoa vinha trabalhar, convivia, era uma pessoa que de repente tirou a vida. Era porque havia ali uma depressão oculta. Não se mostrava, aparentemente parecia que estava tudo bem. Mas lá no interior dessa pessoa, essa pessoa estava angustiada, não tinha alegria de viver, não falava a ninguém. De repente é surpreendido aí, as pessoas são surpreendidas por uma pessoa que tirou a sua vida. Uma depressão que ninguém percebe. Há aquelas que se percebe ali, claramente todo mundo vê. Mas tem algumas pessoas que elas estão em depressão e elas não demonstram estar. Essa é a perigosa. Por isso que tem que estar atento, estar atento com você mesmo, se você não está tendo esses sintomas, e buscar ajuda, buscar um tratamento. Pastor, se a gente for ver, a depressão é um mal do século, né? É um assunto bem para esse momento que a gente está vivendo agora, essa pandemia. Ela veio para derrubar várias famílias, né? Se a gente for ver no meio de jovens, adolescentes, o jovem que está afetando mais é os jovens e adolescentes. Ficam no quarto, não saem mais do quarto, se trancam, faz uma bola de... um círculo, de neve. Isso, uma bola de neve, se tranca, não se comunica mais com os pais. O celular, pastor, a rede social, ela está ajudando a ter o índice maior da depressão? Olha, Gustavo, tua pergunta é uma pergunta... Parabéns às perguntas que vocês estão fazendo aqui, porque são fatos do nosso cotidiano e da realidade que vivemos. É uma pesquisa que diz que até 2030 já é uma doença do século, certo? Mas até 2030 a depressão, baseado por causa dessas questões aí de uso abusivo de celulares e redes sociais, será uma das doenças mais expressivas no mundo, segundo o que estudiosos estão dizendo. Isso não é eu que digo. Estudiosos dizem que até 2030, se nós víamos pessoas com depressão, lá em 2030 nós vamos ver muitas pessoas, né? Se Jesus não voltar até lá, claro, né? Mas veja bem, hoje
o celular é uma ferramenta hoje muito boa. E nós todos temos, e é uma necessidade hoje. Ou você tem, ou você está fora até da tua vivência no meio social. O problema é que, como tu falou aí, jovens, adolescentes, até crianças, inclusive, volto a dizer aqui, que entende-se que a depressão, muitas pessoas pensam que ela atinge só pessoas adultas. Pelo contrário, os psicólogos hoje estão tratando de pessoas depressivas, crianças, certo? Pais que estão levando filhos de 10 anos, 8 anos para tratar de depressão. Aí você fica dizendo assim, mas como que uma criança de 8, 9 anos de idade já está com depressão? Está errado isso? Não, isso já é o resultado, certo? O resultado dessas situações. Crianças que ficam muito tempo em jogos, no videogame, no celular, não se comunicam mais de forma física com os pais, não se comunicam mais com amigos, com familiares, e hoje fizeram, enfim, das redes sociais, das plataformas digitais, fizeram disso uma vivência, certo? E o que acontece? Isso vai atraindo no subconsciente da pessoa, no psique dessa pessoa, vai atraindo para si essas síndromes de depressão, onde a pessoa às vezes está ali, não percebe, mas está sendo atacada. E aí é uma ferramenta, aqui já dizendo um princípio bíblico também, onde Satanás tem entrado, né? É uma porta onde os demônios têm entrado, onde muitas pessoas têm sido vítimas da depressão por causa dessa questão aí. Estamos ao vivo aqui, Podcast Cristão. Você que é inscrito no nosso canal na ED Jerusalém, se inscreva, siga nós lá, dê um joinha para nós, siga, compartilha, pega esse link aqui, compartilha para os amigos. É um assunto bem interessante para todo mundo, não só no meio dos jovens, mas os adultos também. É um assunto bem abrangente. Tem mais uma pergunta aqui, pastor. Continue mandando as perguntas aqui que vamos estar perguntando para o nosso pastor. A Jéssica Amaral, ela perguntou: ao perceber que um colega ou um amigo esteja com alguns sinais de depressão, qual o melhor jeito de ajudar? Olha, é aquilo que nós entendemos aqui. Você precisa ter o entendimento que, se você não tem preparo, porque falar para um depressivo é o seguinte: levante a cabeça, vai dar tudo certo, e tal, e são palavras que ajudam, mas não basta, não é só isso, não é só isso. Você precisa ver qual o nível que essa pessoa está, né? E aí abraçar essa pessoa e oferecer ajuda. Aí volto a dizer, os tratamentos na questão clínica, se for assim necessário, certo? E também a questão da ajuda espiritual. O que a gente percebe é o seguinte, que tem uns que nós precisamos entender o equilíbrio em tudo. Tem uns que eles só pensam na área espiritual. Não é errado, mas também não é só a área espiritual. Também tem a parte clínica. Então o que acontece? Você precisa levar essa pessoa a ter uma ajuda espiritual, e aqui cito, na casa de Deus, a buscar na oração, se é um cristão, Jesus Cristo, né? Que também dou essa palavra de mais convicção, que também cura a depressão, assim como cura qualquer tipo de enfermidade. Se essa pessoa não está em Cristo, falar de Jesus para essa pessoa, dizer: Jesus pode curar você da depressão, você precisa crer, vamos comigo à igreja, vamos à casa do Senhor, vamos orar por ti, vamos fazer uma campanha. E além disso também, tentar acompanhar essa pessoa a um profissional da área, né? Então, assim, o equilíbrio, falar do amor de Deus, falar que Deus pode curar a depressão, mas também ficar acompanhando essa pessoa e atentar para os sinais, porque entendemos uma coisa: Jesus deixou também os médicos, certo? Deixou os médicos. Nós entendemos lá o profeta Isaías, quando ele recomenda aquele rei a colocar uma pasta de figos para que fosse curado daquela enfermidade. Então ali você veja bem, Deus podia dizer: não, ele vai ser curado. Mas ali Deus estava dizendo: não, diga para ele passar essa pasta de figo para que ele seja curado.
Então, nós vemos aí o quê? Que Deus também, ele aprova a questão da medicina. Então, o conselho é, espiritualmente, buscar ajuda e também na parte clínica. Nós estamos ao vivo no programa Podcast Cristão, pela web Rádio TV Gideão, pelas nossas redes sociais, né, o Facebook da IAD Jerusalém e também pelo Facebook da web Rádio TV Gideão. Deixe a sua pergunta, né, vai aí interagindo conosco, vai compartilhando, as pessoas estão aí compartilhando a live. Isso é bom para que as pessoas venham aí saber, né, as pessoas que estão passando por essa dificuldade, saber o que eles têm que fazer. Pastor, eu tenho uma pergunta aqui. Interessante, né? Eu queria que o senhor orientasse, né? O senhor orientasse com essa pergunta que eu vou fazer a muitas pessoas que estão nos escutando. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: como a família pode ajudar uma pessoa, membro da família, que está nessa situação que nós estamos abordando nessa noite? Aí entra o contexto familiar, né, Luiz Fernando, de cada situação. Por exemplo, você não pode pegar e, vamos supor, um pai que tem um filho depressivo e ficar ali simplesmente o acusando, vou aqui usar um outro termo, trazendo palavras pesadas a esse filho, ou se é a esposa, o cônjuge. Isso vai fazer com que a pessoa avance mais na depressão, certo? O objetivo ali agora é abraçar e cuidar dessa pessoa, não ficar, você está depressivo por causa disso, a depressão foi por causa disso, porque você não se ajuda, enfim, trazendo palavras ali que vai trazer mais avanço para a depressão. Não é isso a forma correta. O objetivo é abraçar essa pessoa, dizer assim, não, nós vamos te ajudar, nós estamos aqui do teu lado, porque uma pessoa depressiva, ela precisa de atenção, de carinho, de afeto, não de desprezo. Daí você vai avançar mais ainda o problema dessa pessoa. É abraçar e dizer assim, estamos aqui para te ajudar, nós vamos cuidar de você. Então a família nesse momento tem que se unir todos juntos e cuidar dessa pessoa. Não lançar palavras de desânimo, de acusação, mas pelo contrário, cuidar, abraçar. O amor é a principal receita para curar a depressão. Enquanto o Gustavo está preparando mais algumas perguntas para o pastor ali, eu queria, né, pastor, agora eu creio que o senhor trouxe algumas coisas para falar mais aí, né? Pastor, qual é o melhor tratamento, né? Qual é o melhor tratamento que a pessoa pode fazer, a pessoa que está passando por esse período difícil da vida dela? Qual é o tratamento que ela tem que fazer, quem ela tem que buscar, né? Para ela poder ser liberta, né? Dessa opressão que ela está vivendo. Luiz Fernando, olha só, num princípio, vou falar aqui num princípio agora espiritual, certo? A Bíblia diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus também diz o seguinte, ó, nós temos que entender que a palavra de Deus, ela traz cura para também uma pessoa que tem depressão. Quando diz lá o seguinte, 1 Pedro 5,7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E nós vamos ver aí outros momentos em que a palavra de Deus vai nos dar essa palavra que leva em Deus, aquele que busca a Deus, ele encontra o socorro para as aflições da sua alma. Quando a Bíblia diz também, o salmista diz assim, ó, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todos. Jesus diz também, neste mundo tereis aflições. Aflições, a palavra aflições, está abrangendo também uma pessoa que pode estar deprimida. Porque as aflições fazem parte da vida cristã. Então, o cristão, até uma palavra muito usada nos dias atuais, é a palavra chamada resiliência. O que é resiliência? É alguém que supera os obstáculos da vida. Quando vem contra si, ele não fica olhando para o obstáculo e vê aquilo como fim para a sua vida. Não, ele diz, não, eu vou superar isso aqui. Eu entendo que eu posso superar. Veio contra mim, mas eu não vou me acomodar aqui, me entregar. E aí ele passa por ali. Porque há um entendimento claro. A nossa mente, certo? Tem uma frase, se não me engano é de Charles Spurgeon, que diz o seguinte, vença o seu maior inimigo. Aí você pensa que é o inimigo externo, é você mesmo. Ele diz assim, ó, vença o seu maior inimigo, você mesmo. Há coisas internas que você precisa vencer, né? Se você começar a olhar para os problemas da vida e fazer dele
um obstáculo, você vai ficar toda vez que você pode ficar depressivo a qualquer momento. A pandemia foi um fato assim, pessoas que perderam a esperança. Eles achavam assim, não, você foi, agora vão morrer. Inclusive os médicos, até aqui em Lages houve um dado em que as pessoas entravam ali no hospital com o Covid, às vezes não era gravíssimo, mas de tanto a pessoa ficar achando que aquilo ali era grave, entrava ali e já começava a se deprimir, e isso reagia no organismo, onde agravava mais ainda o problema, onde o Covid, ou seja, o coronavírus, ele avançava de forma maior ainda, onde a pessoa vinha a óbito. Então, isso tem a ver muito com a mente também. Aquilo que você pensa, a tua confiança que você coloca em Deus também atrai, né, a alegria para a tua alma, para tu vencer a depressão. Pastor, pessoal que está nos assistindo aqui, sintonize o seu celular na televisão, pegue uma pipoca, que é bênção de Deus, um assunto bem interessante para você interagir com a gente. Amém? Ó, aqui na TV, na nossa live aqui da TV Gideões, a Maria Lourdes, eu não sei se é assim que fala, ela está assistindo lá da Terra Rica, Paraná. Olha, amém. Bênção de Deus. Para você ver que a nossa live chega a vários lugares. Você que está assistindo a nossa live, a não ser aqui de Lages, manda aqui a sua cidade para a gente falar, interagir com você. Ou se você quiser fazer umas perguntas, você está com total liberdade. Tá bom? Pastor, falamos bastante sobre a depressão e... Pastor, tem um versículo que você acha que é o ideal para uma pessoa que está nesse momento exato agora? Tem um versículo que você está sentindo que é para aquela pessoa, é de Deus para aquela pessoa, para encorajar ela, para incentivar ela, para dar força para ela, para sair desse mal do século? Olha, eu teria no caso aqui vários textos, querido Gustavo, mas eu gostaria de deixar aqui Isaías 61. Olha, Isaías 61, o profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, ele vai falar aqui sobre quem tem poder, mas poder para curar qualquer pessoa, não seja somente da depressão, mas qualquer tipo de enfermidade. Olha o que ele diz aqui, ó. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, né? Enviar-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Aí no versículo 3 ele diz assim, ó, a ordenar acerca dos tristes, preste atenção, ó, acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo, ou seja, óleo de alegria por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor para aquele que seja glorificado. Então, claro que nós temos aqui quando Jesus fala em Mateus 6, que não estejais inquietos, não andais cuidadosos quanto a vossa vida, com o que comer, pelo que haveis de beber. Aí ele diz assim, ó, não andeis preocupados com o que comeremos, com o que beberemos, vocês estão aí angustiados. E ele diz o seguinte, ó, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial não sabe a necessidade que vocês precisam? Aí ele diz, buscai primeiro o reino de Deus. Ó, buscai. E se buscai, está falando, busque as coisas que te levam, te aproximam de Deus. E aí diz o seguinte, não vos inquietais, não inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Gustavo, veja bem, a palavra de Deus, se toda pessoa ela entendesse que a palavra de Deus, ela é o antídoto, certo? Ou podemos dizer aqui, onde você cria imunidade espiritual para vencer tudo isso. Nós tenho certeza disso que estou dizendo. Nós
teríamos o índice de pessoas depressivas seria mais. Porque ler a palavra só por ler é uma coisa. Agora, você precisa ler e colocar em prática aquilo que você lê, certo? Crer na palavra e colocar em prática. É o segredo para que você venha vencer dia após dia também a depressão. Claro, junto com isso a oração, certo? E também aí uma vida com Deus. São exatamente 22 horas e 10 minutos aqui na cidade de Lages. Nosso programa vai até as 22 horas e 30 minutos. 8 graus, né? Aqui na Serra Catarinense. E vamos fazer as últimas perguntas aqui, Gustavo, para o pastor, para nós, né, sermos moderados no horário. A Gabriele Melo, ela fez uma pergunta aqui pelo Facebook da IAD Jerusalém, que o pastor já respondeu, mas eu vou fazer para ele se ele quiser responder novamente. Ela mandou: Pai do Senhor, é possível uma pessoa que serve a Deus, que tem fé e que segue, ora e confia nele chegar à depressão? E a segunda ela faz: ou a depressão só acontece com aquelas pessoas que não são tão próximas de Deus? Eu volto a dizer, né, que a depressão ela atinge tanto o cristão e o não cristão, certo? Isso aí já está mais do que provado. Como já falamos aqui, quantas pessoas, homens de Deus que a Bíblia relata, que tiveram sintomas de depressão. E também no caminhar da vida aí, quantos homens de Deus, pastores inclusive, que tiveram depressão, resultado de estresse, acúmulo de atividades, e aí são inúmeras situações. Porque a gente pode achar assim que a depressão é só de uma forma. Não, ela tem também várias ações. Isso vai depender de pessoa para pessoa. E só vai entender os motivos quando você conversa com o depressivo. Quando você vai conversar com a pessoa que está em depressão, você vai ouvindo essa pessoa, você vai descobrindo o motivo, a raiz daquela depressão. Então, volto a dizer aí a Gabriele, né? Gabriele Melo. A Gabriele Melo, a Gabi, que tanto pode ser o cristão como o não cristão pode ter depressão. Agora, depende do que essa pessoa viveu, para você entender a história. Agora, a pessoa que vive assim, vou aqui falar do cristão, ele não pode se ausentar. Não pode se ausentar da casa de Deus, ele não pode se ausentar da família, ele não pode se ausentar de uma vida com Deus, certo? Ele não pode se entregar para a depressão, mas enfrentar ela e buscar ajuda. Gustavo, mais alguma pergunta? Pastor, essa pergunta, acho que todo mundo quer fazer essa pergunta. Pastor, você, como pastor, já teve depressão? Olha, isso é uma pergunta forte, né? Dizer assim, depressão, dizer assim de forma... Não, eu não entendo como uma depressão, porque a depressão ela só é entendida de forma que uma pessoa está depressiva quando ela já está ali já está com isso de forma constante. Mas angústias, que é um sintoma de depressão, logicamente que sim. Sentimentos de tristeza, logicamente que sim. E aí eu posso entender pelas escrituras, os momentos que nós crentes, não só pastor, mas crentes, passamos pelo deserto, certo? Passamos pelo deserto. E passamos pelos momentos de angústia. Homens de Deus passaram por isso, certo? Nós vamos ver José, quando foi jogado ali naquela cova, né? Nós vamos ver o próprio Davi, nós vamos ver o próprio Jesus, que teve momentos de angústia. A Bíblia fala sobre isso, momentos que a sua alma se angustiou. Teve um certo momento que foi tão forte que saiu, né? No seu suor, ali com sangue, tamanha o sentimento que ele estava ali tendo. Então, por que a gente como pastor não pode ter? Então, qualquer pessoa que serve a Deus, que anda com Deus, pode passar. Volto a dizer, isso não quer dizer que você é um super-homem. Você precisa reconhecer isso, buscar ajuda e buscar de Deus também o escape. Amém. Aqui tem mais pessoal interagindo aqui. Interajam, pessoal. O André Borges Figueiró. Estou aqui no interior de Cerrito assistindo essa palavra maravilhosa. Deus abençoe você, André. O Jonas aqui, Bueno.
pediu a paz do Senhor aqui da programação, lá da AD Tributo. Deus abençoe sua vida. Continue interagindo. Já se fechou as perguntas? Falta 15 minutos. Mandei uma mensagem pro Rafael ali. O Azaf como adolescente, né? O Azaf é um adolescente aí. E eu mandei ali pro Rafa. Se o Azaf tem alguma pergunta que ele tem para fazer pro pai dele sobre esse assunto de depressão, né? Ele que tá ali entre jovem e adolescente, tá naquela fase, né? Verdade. De bastante perguntas. Se o Azaf quiser fazer uma pergunta pro pai dele, que ele acha, eu tenho uma dúvida nessa área, porque o Azaf estuda em colégio, que ele tem muito amigo dele, que às vezes o pai e a mãe brigam demais, né? E por causa dessas circunstâncias que eles passam no colégio, a criança ela entra em depressão. E o Azaf, se tiver alguma pergunta, Azaf, pode assumir um microfone aí e fazer uma pergunta pro teu pai e ele vai responder, eu tenho certeza, e tirar a dúvida que você tem. Tem pergunta? Nada? Nenhuma? Não lembro de nenhuma. Rafael, alguma coisa que tu quer perguntar pro nosso pastor aí? Tá, deixa eu ver o que eu posso perguntar. Uma pessoa que já teve depressão, ela pode voltar a ter, se ela fez o tratamento, ela pode voltar a ter ao decorrer do tempo? Pode. Isso já é provado já por muitas pessoas que trataram. Inclusive tem pessoas que eles têm uma melhora, Rafael, e melhoram e em determinado tempo volta. E também tem a questão genética. Até trouxe um dado, uma pesquisa interessante. Que, vamos supor lá, tem um pai, por exemplo, que ele foi depressivo. E o filho conviveu com esse pai depressivo. São dados que dizem que a influência desse pai depressivo causará no futuro ao filho também a depressão. Isso chama-se a depressão genética. Alguns que no próprio a questão da genética, né? Mas alguns pela influência dos pais eles vão ter depressão. Então existem casos de pais, de pessoas que já têm depressão, melhoram, ficam um tempo bem, de repente volta. Isso acontece muito. Isso acontece muito. Mais alguma pergunta, Gustavo? Eu acho que o pessoal também já responderam bastante a esse assunto, né? Se você quiser interagir, ainda tem tempo, tem 10 minutos ainda para a gente falar um pouco sobre a depressão. Faça a pergunta, interage com a gente, compartilha, que é a bênção de Deus. Amém? Pastor, para deixar suas considerações finais, agora são 22 horas e 18 minutos. O senhor trouxe alguma coisa sobre índice, né? O senhor quer falar mais alguma coisa que a gente não lhe perguntou, né? Para tirar a dúvida do pessoal aí que estão sintonizados conosco e estão ligadinho conosco para tentar, né, ajudar um amigo, um ente querido da família que está passando por essa dificuldade. Olha, Luiz Fernando, assim, dentro daquilo que nós trouxemos aqui, eu quero só falar aqui sobre tipos, rapidamente, tipos de depressão. Existe a depressão clássica, que é essa que nós falamos, a pessoa que ela tem um motivo lá, por exemplo, pessoa que foi abusada sexualmente, né, lá no passado. Sabia que hoje uma pessoa que está tendo depressão é uma pessoa que se aposenta? É um índice que está acontecendo hoje, um dado. A pessoa se aposenta, ela estava ali trabalhando e de repente para tudo. Aquele ritmo que ela estava parou. Ela vai para a aposentadoria. Hoje tem muitas pessoas depressivas depois de aposentadas, que seria para descansar e lamentavelmente começam a ficar depressivas. É a chamada depressão clássica. Existe aquela que falamos aqui, a depressão pós-parto, né, que é mais já com as mulheres. A depressão genética. Existe a depressão que é a distimia, que é aquela pessoa que se sente triste, pessimismo, sentimento de culpa, memória fraca, ansiedade, agitação. Olha só, uma coisa que acontece também em pessoas que têm depressão, essa depressão da distimia, fui buscar sobre isso, dores de cabeça constante, certo? Não estou falando que você que tem dor de cabeça constante está com depressão, não, mas é um dos índices que acontece com essas pessoas. Dores no estômago constante, irritação, falta de esperança. Tem a depressão também do transtorno bipolar, que atinge 1% da população. Quem já viu aquelas pessoas que ora estão felizes e de uma hora para outra estão tristes? Isso é um tipo de depressão também, né? E a depressão
psicótica, né, que é agitação, insônia, medos, alucinações, tá certo? A depressão sazonal. Essa depressão sazonal, Luiz Fernando, Gustavo, Rafael, Azaf, que estão aqui no estúdio, e vocês internautas que estão acompanhando, interessante essa aí. Há um país na Europa, agora esqueci o nome, que lá quase não aparece o sol. É sempre nublado. Lá o índice de pessoas depressivas é altíssimo. Por quê? Porque a falta de luz, de luminosidade, também é a causa de pessoas que têm depressão. A depressão sazonal, ela acontece em épocas, né? Em épocas. Por exemplo, geralmente no inverno. Por quê? Porque é um momento de frio. Tem pessoas que ficam depressivas nessa época do ano, Luiz Fernando. Nessa época do ano, tem pessoas que se entristecem por causa do clima. Essa é a chamada depressão sazonal, onde a pessoa aumenta o apetite, né? Começa a exagerar na comida e acha que está tudo bem, mas ali é um tipo de depressão. Então, se tira essa ideia que depressão é só aquele que se isola, que é tristeza e tal. Então, a gente vai aprendendo que existem vários tipos de depressão. E o tratamento, e eu volto aqui a frisar nessa última fala, nesse último momento, dizer aqui você, amado ouvinte, você internauta, o seguinte: não se entregue para a depressão. Tenha atitudes em relação a Deus. Eu digo o seguinte: você tem que buscar ajuda. E a principal ajuda é entender que Deus, né, o nosso Senhor Jesus, quando a Bíblia diz lá em João 10:10, que ele veio para dar vida e vida com abundância. Essa vida com abundância é em tudo. E uma delas é a cura para a depressão. E eu creio que Jesus, assim como curou no passado, muitas pessoas ainda cura pessoas da depressão. Muito bem, nós estamos no programa Podcast Cristão, estamos aí encerrando já o programa, agradecendo a todos os irmãos, amigos, né, cristão e não cristãos, né, que estavam conosco até agora no programa, né, nesse programa, na estreia hoje, né, onde tivemos aqui o nosso convidado, pastor Anderson, né, homem de Deus, né, e queremos aí também dizer, você quiser um dia fazer uma visita para ele, né, aqui na Igreja da Popular, na 1º de maio, é isso? 1º de maio, 1273, certo? Culto terça-feira à noite, 19h30, quinta-feira, 19h30 e domingo, 18h30. Estamos ali, pela bondade de Deus, convidamos, agradecemos os irmãos do Popular que estão assistindo, os irmãos lá do São Luís, de todas as igrejas de Lages e também de fora, lá do Paraná, de outros lugares que estão acompanhando. Deus abençoe a sua vida. Dizer aqui, Luiz Fernando, a minha gratidão, Gustavo, Rafael, poder estar aqui. Sabe, do amor que eu tenho por vocês, do carinho. E eu não ia dizer jamais não para vocês, porque é um prazer muito grande poder contribuir. E o que precisarem de mim, estou à disposição sempre para servir, né, o reino de Deus. Amém. Não se esqueça que dia 7, né, a próxima segunda-feira estará conosco o vereador Gabriel Córdova, né? Ele estará conosco aqui, vai ser um entrevistado, né? Benção. E aonde ele vai falar sobre a sua trajetória, como tudo começou, o que ele pensa para o futuro sendo um político, né? Então, você não pode perder, vai ser a partir das 21 horas aqui no Podcast Cristão, na rádio, Web Rádio TV Gideon. Gustavo, quer falar mais alguma coisa? Algumas considerações? Só avisar o pessoal, né? Colocar na sua agenda aí, se for pedir muito, né? Colocar aí, às 21 horas estaremos ao vivo nas redes sociais, YouTube, Facebook. Pegue, compartilhe, pare tudo que você está fazendo, faça a pergunta que você tem dúvida, faça para nosso entrevistado, que é bênção de Deus. O assunto que teve hoje foi um assunto bem amplo, assim, que é muito pouco falado dentro das igrejas. E é bênção de Deus. Olha, um fato bem interessante. O Brasil é o país mais depressivo, que tem mais ansiosos no mundo, segundo dados que apontam. 5,8% dos brasileiros são depressivos e 9,3% possuem problemas de ansiedade. A gente tem que começar a orar mais pelo nosso Brasil, para as pessoas do nosso Brasil, para Deus colocar a mão sobre cada pessoa aqui no Brasil, para que tire esse mal, para que tire esse trabalhar do inimigo, que é tudo cada brechinha que você deixa é uma entrada para o inimigo entrar e acabar
deixando você depressivo, com problemas, com sequelas, né? A depressão é uma doença, precisa ser tratada. Procure um médico, principalmente procure o seu líder espiritual, o seu pastor, que ele vai te estar direcionando para fazer algum tratamento psicológico ou pelos médicos mesmo, ok? Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por terem assistido. Dê um like lá, siga as nossas redes sociais e é bênção de Deus. Vai, Luiz Fernando, pode falar. É isso aí, só para lembrar que depois vai estar, vamos transmitir no Spotify, é isso, Rafael? Logo mais estará sendo transmitido e nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade, também ao pastor Sebastião, né, o coordenador dessa rádio, que Deus venha abençoar. E o Azaf queria fazer uma pergunta, é isso, Azaf? Depois que o Azaf fazer a pergunta, pastor, né, o senhor pode orar por nós, orar por todos os ouvintes que estão nos assistindo, nos escutando, né, estão ali na sala da sua casa. Então, o Azaf pode fazer a pergunta e não vai fazer mais. Amém? Vai fazer? Então, faça a pergunta e depois o pastor pode orar aí, pastor, por nós. Como o senhor acha que a pessoa pode começar a ter depressão? Olha só, meu filho, Azaf, vou responder. O começo de uma pessoa ter depressão é o resultado do que acontece antes, né? Esse começo tem que ter um início, né? Então o que acontece? Como falamos aqui no decorrer do tempo, Azaf, um trauma, um sentimento lá do passado, alguma coisa que aconteceu na vida da pessoa que a pessoa não se resolveu dentro de si, uma mágoa, quem sabe até uma tristeza de alguma situação, isso vai sendo sementes que vão trazendo a depressão, né? E é algo que pode ser tratado, né? E aqui, como falamos, né, Azaf, em Deus, buscando ajuda. Não vamos tomar muito tempo, que já deu quase a hora e precisamos orar aqui com vocês. Amém. Então, agradecendo a todos que estão ali ligadinho conosco. Se encontramos, então, na próxima segunda-feira, dia 7, com o vereador Gabriel Córdova, eu, Luiz Fernando, Gustavo Silva e também o técnico ali, né? Hoje temos 2 técnicos, né? O Rafael Gonçalves e o Azaf ali estão os botões ali, né? Controlando os botões ali. Então o pastor Anderson estará orando, fiquem com Deus, né? E o pastor Anderson estará orando aí e nós vamos encerrar então hoje o nosso programa Podcast Cristão. Deus abençoe. Antes de orar, Luiz Fernando e Gustavo, Rafael, louvar a Deus pela vossa vida, parabenizar vocês, tá? Parabenizar de todo o coração por esse trabalho que vocês, creio com toda certeza que já está sendo abençoado por Deus e será de um grande sucesso em todos aqueles que estão acompanhando. Oramos ao nosso Deus e agradecemos. Pai, muito obrigado, Senhor. A nossa alma se alegra de poder estar aqui nesta noite, neste abençoado programa, Pai, junto com os teus servos, Luiz Fernando, Gustavo, Rafael, meu filho Azaf. Ó Deus, com todos os internautas que nos acompanharam, papai, durante esse período. Eu creio, Deus, que o Senhor está tocando em cada vida. Ó Pai, nós não podemos chegar próximo dessas pessoas, mas o Senhor pode, porque o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, Deus poderoso. Pai, se tiver alguém que acompanhou aqui nessa oportunidade, que está com sintomas de depressão ou está depressivo, eu creio que o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que levanta, que traz ânimo, assim como o Senhor operou em muitas vidas que eu já testemunhei, eu creio que o Senhor também faz agora, tocando nessas vidas. Abençoa essa programação, abençoa, papai, a direção desta rádio, pastor Sebastião, enfim, ó Pai, que os teus filhos sejam prósperos, ó Pai, em todos os programas que estarão aqui, os entrevistados, na próxima segunda-feira, aqui o Gabriel Córdova, enfim, ó Pai, que os teus filhos continuem sendo canal de bênção para aqueles que acompanham aqui todas as segundas-feiras. É a oração que nós fazemos e pedimos a tua bênção em tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.